O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Bem, a gente vai começar esse nosso giro pela Europa com mais um capítulo da novela Brexit, né, já que esta semana o Parlamento Britânico aprovou por um voto, tá, 313 a 312, uma medida que agora, né, é uma lei, digamos assim, vai ter um poder vinculante de que, caso o Brexit não chegue a um acordo, a Theresa May precisa pedir à União Europeia um adiamento do prazo, tá, para evitar um Brexit sem acordo. Tá? Repito, foi por um voto, tá? E dentre esses votos, a gente teve uma verdadeira distribuição, tá, de cadeiras. O único partido que votou de forma homogênea contra essa proposta foi o Partido Unionista, né, que faz parte da base governista, né, o Partido Norte-Irlandês. E aí tivemos, né, trabalhistas e escoceses, a grande maioria votando a favor, e conservadores, a grande maioria votando contra. Porém, mesmo assim, a gente teve, né, os crossbenchers, né, os que foram lá e votaram com o outro partido. Né? Então teve trabalhista votando contra e teve conservador votando a favor. Inclusive, o número de conservadores votando a favor foi maior que o número de trabalhistas votando contra. Tá? O número de trabalhistas votando contra foi, vou até contar aqui, 6, 7, 8, 9. Tá? 9 trabalhistas votaram contra. Já o número de conservadores que votou a favor foi 2, 6, 10, 14. Tá? Então, bem, basicamente, né, tivemos aí essa proposta que a Theresa May teve que levar, digamos assim, terá que levar à União Europeia, porém, as autoridades da União Europeia, por enquanto, estão pessimistas. Né? O Donald Tusk disse que a União Europeia está preparada para uma saída sem acordo. O Juncker disse que é muito difícil, né, que seja adiado por um médio prazo. Por quê? E aí é um problema que a gente já mencionou aqui no programa, né? Nós teremos eleições para o Parlamento Europeu mês que vem. Então, o Reino Unido ficar na União Europeia no mês que vem, como é que fica a questão das eleições para o Parlamento Europeu? Né? Se representantes britânicos serão eleitos ou não, se tem como preparar essa eleição no Reino Unido, né? Acho que não sei nem se tem tempo viável. Né? Então, o que está acontecendo basicamente é que o Reino Unido entrou, tá, num lapso temporal em que eles votam o Brexit, eles rejeitam o acordo, aí eles rejeitam a possibilidade de sair sem acordo, aí eles rejeitam todas as emendas ao acordo, tá, que nem semana passada, e eles aí eles pedem para a União Europeia que adie, e aí eles rejeitam novamente o acordo, rejeitam novamente sair sem acordo, rejeitam novamente todas as emendas, e eles vão ficar nesse lapso temporal, né, voltando ao ponto de partida, uma coisa meio Caverna do Dragão, com o Mestre dos Magos, até aproximadamente o ano de 3180, né, quando a raça humana já nem mais existia, a gente já vai ter evoluído para alguma outra coisa, mas eles ainda estarão nisso. Né? Outra possibilidade muito forte é que daqui a, por exemplo, 500, 600 anos, todo ano o parlamento abra, né, a tradição, a cerimônia de negar o Brexit da May, né, que se torne uma tradição histórica e ninguém saiba direito as suas origens, né, daqui a 600 anos, dessa tradição de uma vez por ano, o parlamento britânico negar o Brexit da May. Né? Mas esses são os fatos. E aí nós temos uma outra questão, que é o seguinte:
a Theresa May, com um certo atraso, né, está tentando negociar com a oposição. Ela se encontrou com Jeremy Corbyn essa semana. A porta-voz do governo disse que foi uma conversa produtiva. O Jeremy Corbyn disse para a imprensa que a reunião foi inconclusiva, né? E, enfim, ela sentou para conversar com a oposição, coisa que talvez ela devesse já ter feito já tem um ano, né? Porém, isso acabou criando mais problemas para a coitada da Theresa May, né? Eu digo coitada, né? Nossos ouvintes mais antigos sabem por quê. Porque agora 2 dos seus ministros renunciaram, né? Rejeitando as conversas com a oposição. Né? O Nigel Adams, que era o ministro para o país de Gales, dizendo que a primeira-ministra está negociando acordos com marxistas, e o Chris Hatton Harris, ministro para o Brexit, também renunciou, dizendo que deverão ter honrado o resultado do referendo em 2016, de 2016. Né? Ou seja, deviam ter saído sem acordo mesmo e ponto final. E aí, no fim das contas, essa é a grande questão, né? Agora, saindo das brincadeiras, da frustração que a gente sempre tem comentado nos programas, é que é o seguinte, a não ser, né, que aconteça uma coisa muito fora do comum, e não parece que vai acontecer, né? O parlamento britânico ele está completamente travado. Hoje só existe uma maneira de você respeitar a voz popular pelo que ela decidiu no referendo de 2016 pelo Brexit, que é sair sem acordo. Então, hoje, a grande discussão, tá, no Reino Unido, aqui entre nós, tem que ser, agora vai girar em torno do respeitar ou não o referendo. Porque se vão respeitar o referendo, sai logo. Porque não vão conseguir chegar num acordo nesse prazo. Tá? Então talvez tenha se tornado, não vou dizer melhor, é impossível usar o termo melhor, né? A gente já repercutiu vários impactos econômicos do Brexit, né? Mas talvez você simplesmente sair sem acordo e ir progressivamente, à medida que os pepinos vão aparecendo, né, os abacaxis vão aparecendo, você ir descascando um a um, né? Então fazendo pequenos acordos progressivamente, né, a partir dos problemas. Ou então, digamos assim, não vai parecer que o governo britânico não está respeitando a voz do seu próprio povo. Então, hoje a discussão é essa. Se vão acatar o que teve no referendo ou não. A terceira possibilidade é que, né, e aí a gente também já comentou essas questões, para destravar o parlamento, né, seria, a May já ofereceu o cargo dela, né, em nome das negociações, ela estaria ali tentando salvar o Partido Conservador de ainda mais desgaste, tem a possibilidade de convocar eleições, mas o fato é, esse parlamento ele está completamente travado, né? Então não tem como chegar numa conclusão, a não ser alguma grande mudança no texto, a não ser alguma grande concessão ou grande mudança de postura do Partido Trabalhista, o que parece improvável, pelo menos nesse cenário, porque o partido, né, o partido que está na oposição num regime parlamentarista, ele sempre vai querer uma situação em que ele tem o máximo possível de cadeiras. Não é que nem um presidencialismo, né, que você pode ir lá e fazer uma coalizão, enfim, fazer algumas sessões em áreas do governo, né, e pronto. Né? Estamos falando aqui de um parlamentarismo, e um parlamentarismo que existem basicamente 2 partidos. Né? E para ajudar tudo isso, na quinta-feira, vulgo ontem, né, a sessão do parlamento ainda foi suspensa por conta de uma goteira. Né? Assim, é sensacional, né? Assim, pouco azar, é bobagem, né? Hoje, né, sexta-feira, esse áudio está sendo gravado de quinta para sexta-feira, na madrugada, né, mas hoje, sexta-feira, teremos mais conversas, mais questões sobre o Brexit, veremos aí se aparece no Breaking News. Aí, alguns breves giros aqui pela Europa, né, a gente ainda tem mais uma notícia, 2 notícias eleitorais, mas em Portugal, os policiais que que balearam o carro da brasileira Ivanice Carvalho da Costa, né, com 40 tiros, e ela faleceu, né, por terem confundido o carro com um que tinha acabado de participar de um assalto a um caixa eletrônico, né,
os policiais foram inocentados, né, da acusação de homicídio. Tá? Os policiais teriam agido em legítima defesa num cenário de iminente perigo, né, e que a confusão, né, teria sido ali justificada, digamos assim. Tá? Então, a morte da brasileira Ivanice Carvalho da Costa, né, o processo judicial acabou com esse resultado. Na França tivemos duas mudanças no gabinete, porque o Emmanuel Macron, ele apontou agora a Amélie de Montchalin, tá? Uma legisladora que era do partido da direita, né, dos republicanos, antes de se juntar ao partido do Macron, que é aquela ideia de um partido de centro, né, nem direita nem esquerda, né, o República em Marcha, né, como a nova representante francesa para o Brexit. Tá? Por quê? Porque a sua antecessora, né, a Nathalie Loiseau, ela saiu, né, do Ministério para o Brexit, digamos assim, não é nem um ministério, né, como se fosse uma secretaria, né, o que aqui no Brasil a gente chama de secretaria, aparentemente, né, que é o Ministério Júnior. Ela saiu para coordenar a campanha para o Parlamento Europeu, que a gente mencionou até agora há pouco, né, as eleições, do Partido República em Marcha. Além disso, temos uma nova porta-voz do governo francês, será a Sibeth Ndiaye, que é de origem senegalesa. Ela já era a conselheira de mídias, de redes sociais do Macron desde a campanha. Ela, que antes era do Partido Socialista, ou seja, né, uma veio da direita, outra veio da esquerda, substituindo, né, o porta-voz Benjamin Rivot, que renunciou ao cargo essa semana para se dedicar à sua campanha para tentar ser prefeito de Paris. Né? A questão é que ele ainda precisa vencer as primárias do próprio partido. Né? Então veremos aí mais duas mudanças aí na França. Na Bélgica tivemos um evento importante do ponto de vista simbólico, histórico, que foi o governo francês, o governo belga, desculpe, né, pelo seu primeiro-ministro Charles Michel, pedindo desculpas, né, pelo rapto e, né, pelo sequestro, né, de cerca de 20 mil crianças. Da onde, né, que história é essa? Né? Essas 20 mil crianças foram filhas e filhos, né, de homens belgas que faziam parte da administração colonial do Burundi, né, do onde hoje são Burundi, República Democrática do Congo e Ruanda, com mulheres africanas. E essas crianças, elas foram forçadamente levadas pelo governo belga ao fim da colonização e a grande maioria delas foi criada em instituições católicas para órfãos, lares adotivos, já que a maioria dos pais se recusava a reconhecer a paternidade. Tá? Teve casos dessas crianças que nunca receberam a nacionalidade belga. Várias dessas pessoas, né, hoje já adultos, muitos já idosos, né, porque estamos falando da colonização belga, né, anos 1940, anos 1950 nesse processo, né, dessas crianças que foram levadas para a Bélgica ao fim da colonização. E vários estiveram presentes na cerimônia e dizendo que eles têm um papel muito complicado na sociedade belga, porque eles muitas vezes são rejeitados, porque, né, essa questão de você ter sido criado num lar adotivo, numa instituição, num convento, e você não ter ali direito a uma família na Bélgica. Então não é apenas um preconceito por uma questão de cor da pele, também. Né? É também um preconceito por uma questão de você não ter direito ali a um lugar social, um papel social. E disseram que esse reconhecimento é um primeiro passo, porém muitos deles querem descobrir quem são seus pais, porque muitos deles sequer sabem quem são seus pais e suas mães também. Tá? Eles foram simplesmente raptados, né? Lembrando que assim, é um assunto que muitas vezes é pouco comentado, mas a gente já mencionou algumas vezes no programa, mas o Império Colonial Belga foi um dos mais violentos, né, dos imperialismos europeus. É sempre difícil você hierarquizar, né? Não é aquela coisa do high score, né? Mas o colonialismo belga foi extremamente violento, né? Especialmente onde hoje é o Congo. Nós tivemos um verdadeiro genocídio
né, especialmente no período do Congo do rei Leopoldo, quando o Congo era uma propriedade privada do rei Leopoldo. Né, tanto que é pela pressão internacional dessa violência que ele é obrigado, digamos assim, a ceder a sua propriedade Congo para a coroa belga. Cruzando a fronteira da Bélgica para a Alemanha anunciou que uma nova lei, tá, o governo alemão finalizou uma nova lei dizendo que cidadãos que tiverem dupla nacionalidade e se juntarem a grupos terroristas perderão a sua cidadania alemã. Tá? Essa nova lei valerá apenas para adultos com dupla cidadania. Tá? Ou seja, né, se a pessoa tem apenas a cidadania alemã, ela não vai perder a sua cidadania, até porque as leis alemãs proíbem, né, não é que proíbe, né, mas você não pode deixar um dos seus próprios cidadãos apátridas. Né? Certamente, se eu falei alguma bobagem, nossa querida Ana Luísa vai corrigir. Tá? Então, nós tivemos essa nova lei, inclusive, né, por conta de uma questão que dos alemães que são cidadãos alemães, mas também muitas vezes são de origem curda. Tá? E, nesse caso, o governo turco reconhece, né, declara o PKK como uma organização terrorista. Então, e existem células do PKK dentro da Alemanha. Né? Lembrando que o PKK, teoricamente, é um partido político, né, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é declarado terrorista pelo governo turco, mas ele não tem esse status, digamos assim, reconhecido internacionalmente. Né? Então, tem essa implicação também, a gente vai falar mais de Turquia mais pra frente no programa de hoje. E a outra notícia alemã é que depois de praticamente 100 anos, as Forças Armadas alemãs vão contratar rabinos como capelães, né? Por conta, primeiro como uma reação, né, ao antissemitismo, né? Ou seja, formar ali um núcleo de apoio, de amparo, né, para os seus militares alemães, para os militares alemães de origem judia, né, segundo a matéria da Bloomberg, que cita a ministra da Defesa Ursula von der Leyen, hoje nós teríamos cerca de 300 judeus servindo na Bundeswehr, né, as armas da federação. Né, Bundes, né, aquele prefixo que faz o pessoal da quinta série ir à loucura. Um abraço para o Lucas do Dragões de Garagem. Além disso, também tem cerca de 3 mil militares muçulmanos nas Forças Armadas Alemãs e provavelmente o próximo passo vai ser a contratação de capelães, imãs capelães. Né? E, nesse sentido, por que eu disse que depois de quase 100 anos? Né? Por quê? Porque nós tivemos, durante muito tempo, durante o período do Império Alemão, por exemplo, né, cerca de 100 mil alemães judeus combateram na Primeira Guerra pelo exército alemão. Desses 100 mil, cerca de 12 mil morreram na guerra e cerca de 18 mil receberam a Cruz de Ferro em primeira ou segunda classe, né, que é considerada, não é a principal condecoração do Império Alemão, porque você tinha, né, outras acima, mas ela é considerada a principal condecoração militar, porque ela é concedida unicamente por bravura. Né? Ela não é que nem outras condecorações que você pode, por fazer um bom serviço, por tempo de serviço, né, alguma coisa assim. Né? Tanto a Cruz de Ferro como o distintivo de ferimentos recebidos, eles sempre foram muito valorizados, né, pelos soldados alemães, pelos militares alemães, e você vê isso em fotos e tal, porque eram os dois que você tinha que, digamos assim, conquistar no campo de batalha. Né? Por isso que o Hitler sempre posava com a sua Cruz de Ferro, né? Porque era um sinal de falar, olha, eu derramei sangue, né? Eu sangrei pela Alemanha, isso aqui é por bravura, isso aqui não é porque eu fiquei na guerra, sei lá, né, carregando alimento, né, carregando caixas, né? Então, essa questão de capelães judeus nas Forças Armadas Alemãs volta aí depois de quase 100 anos. Isso, ao meu ver, é um bom sinal, inclusive como essa tentativa de mostrar apoio, né, e de mostrar solidariedade nesse momento de um surgimento, né, de um recrudescimento de antissemitismo em algumas regiões.
Na Eslováquia, a Zuzana Čaputová foi eleita presidenta do país, né, como a gente, né, muito provavelmente isso indicava, né, já que ela ganhou o primeiro turno de lavada, né. Então, no primeiro turno ela tinha ficado com 40% dos votos, 870 mil votos. No segundo turno ela ficou com 1 milhão de votos, 58% dos votos, e levou a briga para casa, né. Porém, curiosamente, né, o que ficou em segundo lugar, o Maros Sefcovic, ele teve 400 mil votos no primeiro turno e 750 mil no segundo, né? O cara quase dobrou aí o voto dele. Porém, a Zuzana Čaputová, do Partido Progressista, né, da Eslováquia Progressista, né, um partido de centro-esquerda, pró-União Europeia, um partido ligado a causas ambientais, acabou levando aí a contenda. Na Bielorrússia, né, uma notícia muito também complicada, muito assim, que merece uma discussão, merece uma atenção, assim como a gente já mencionou de várias notícias de locais, né, locais onde pessoas foram sepultadas, locais onde barbaridades aconteceram. Né? No caso, nós temos a Bielorrússia, infelizmente, ela foi um palco de muitas atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial. Né? A gente comentou recentemente que encontraram uma nova vala comum, né, onde foram sepultados diversos judeus mortos no Holocausto, mas também crimes cometidos pela União Soviética, né, seja contra civis, seja contra colaboracionistas alemães, especialmente. Né? Colaboracionistas, eu digo, pessoas bielorrussos ou ucranianos que colaboraram com a ocupação nazista. Então, tem um bosque, tá, na região de Kuropati, perto da capital, Minsk, que calcula-se que em algumas valas comuns nesse bosque estejam os restos mortais de até 30 mil pessoas, tá, vítimas de execuções pela repressão soviética e pela Segunda Guerra Mundial nos anos 1930 e 1940. E essa região, para marcar isso, ela tinha 70 cruzes de madeira, pessoas faziam orações ali, pessoas colocavam flores, esse tipo de coisa, e o governo, alegando, né, que está fazendo uma obra, né, ali de uma obra pública, enfim, não sei se é abertura de estrada, alguma coisa assim, simplesmente botou uns tratores para terraplanar o negócio, incluindo a derrubada das cruzes, que não era um monumento oficial, era um monumento feito pelas pessoas, né? E tudo isso foi derrubado, terraplanado, e 15 ativistas que tentaram evitar isso foram presos pela polícia. Lembrando que a Bielorrússia é governada desde 1994, né, pelo Lukashenko, que né, o Alexander Lukashenko, ele não é o presidente da Bielorrússia. Né? Quando você governa, né, o rolê desde 1994, com mão de ferro, né, vencendo as eleições com 312% dos votos, isso tem nome. Né? Chegando na Ucrânia, né, tivemos o comediante Volodymyr Zelensky confirmando o seu favoritismo das pesquisas, que a gente mencionou na semana passada, e ficando com cerca de 30% dos votos. Quem ficou em segundo lugar, e aí eu mencionei, né, que ia ser a briga entre o atual presidente, o Poroshenko, e a ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko, né, que sempre foi durante muito tempo um grande símbolo da oposição ucraniana, especialmente da oposição anti-Rússia. E o Poroshenko ficou em segundo, com 16%, a Tymoshenko ficou com 13%, então vai o Zelensky e o Poroshenko para o segundo turno. Para quem quiser marcar no bingo, foi tema de uma coluna minha na Gazeta. Por quê? Qual vai ser a grande questão aqui? O Zelensky, ele é um anticandidato, né? Ele é um ator, ele é um roteirista, ele é um antipolítica, ele é um cara que não foi nos debates, ficou fazendo só coisas nas redes sociais e tudo mais. Só que a Ucrânia ela tem uma posição muito delicada, né, gente? A Ucrânia ela precisa equilibrar suas relações com a Europa, suas relações com a Rússia, porque ela não pode, ela deseja, mas ela não pode romper do nada com a Rússia. A Rússia ainda é de longe o maior parceiro comercial da Ucrânia. A Ucrânia depende do gás russo, tá? Para não morrer congelado no frio. Quando eu digo depende é isso, tá?
O gás e o petróleo russos que passam pela Ucrânia até a Europa rendem dinheiro de royalties para a Ucrânia também, que são parte importante do orçamento ucraniano. E, ao mesmo tempo, a União Europeia ela não vai assimilar, ela não vai absorver a Ucrânia da noite para o dia. Porque a Ucrânia, para os padrões europeus, inclusive, ela é gigantesca. Né? Se a gente pensar num país que esteja exclusivamente na Europa, a Ucrânia é o maior país europeu. Ela perde da Rússia, claro, mas a Rússia é um país transcontinental. E se a gente contar as áreas ultramarinas da França, a França fica um pouquinho maior. Mas a Polônia, tendo todo o seu território na Europa, é o maior país europeu. A sua população é maior que a população da Polônia, é quase 3 vezes a população dos Países Baixos. Então, você ter a Ucrânia não vai ser membro da União Europeia tão cedo. Ainda mais com a União Europeia passando pelo trauma do Brexit, passando ainda por estabilizar as questões fiscais do euro, por conta lá da crise de 2008. Então, a Ucrânia ela não pode romper com a Rússia para se tornar Europa, digamos assim, da noite para o dia. E manter esse equilíbrio vai ser complicado. Então, certamente, o Poroshenko vai passar o resto da campanha para o segundo turno, dizendo, olha, né, o meu candidato é um cara simpático, um cara carismático, um cara que todo mundo gosta, mas ele é um cara inexperiente, ele nunca fez nada. Né? Ele não é envolvido na política e a gente está numa situação muito perigosa para arriscar aí, né, uma incógnita dessas. E aí está confirmado pelo menos um debate entre os dois, cara a cara, né, bem aquela coisa, né, o pessoal confunde debate, né, especialmente por conta dos debates eleitorais, com o UFC, mas eles vão fazer um debate no Estádio Olímpico de Kiev, tá? Onde cabem até 70 mil pessoas nas arquibancadas. Tá? Então, assim, eu não sei se a ideia vai ser encher o estádio, galera gritando IE, entendeu? Galera gritando, sei lá, que xingou a mãe, enfim, não sei como é que vai ser. E outra, né, coisa aí pra jogar pra galera, foi que o seguinte, o Zelensky, nessa de ser, né, o ator, redes sociais e tal, postou um vídeo, né, dizendo que ele desafiava o Poroshenko a fazer um teste de drogas, né, mostrar que não tem drogas no organismo e tal. E o Poroshenko foi lá e falou, tá bom, truquei, bora fazer. E aí fizeram, tá, ao vivo, na TV, né, coletaram lá o sangue e tal, pá, né, acho que vai incluir bebida alcoólica também, não sei. Mas de qualquer jeito, né, aquela coisa, não leva a lugar nenhum, né, mas a galera gosta e muito provavelmente o Zelensky estava achando que o Poroshenko não ia aceitar, ficou ofendido e ele ia poder usar isso. Né? Mas o Poroshenko foi lá e pagou para ver. E finalmente, né, aí a gente dá uma volta completa no continente, a gente veio, né, numa ordem mais ou menos geográfica, oeste a leste, só que aí na Ucrânia a gente vai para o norte, cruza a Rússia, cruza a Finlândia e vamos para a Suécia, para fechar com uma notícia maravilhosa, né, que foi o seguinte... um policial estava no seu horário de folga, né, ele estava em Estocolmo e ele foi lá, estava num clube e ele foi pegar uma sauna, né? E sauna é uma coisa muito tradicional, especialmente em países escandinavos, né? Países nórdicos em geral, né? E ele estava lá, né, e aí entrou outro cara ali na academia de ginástica e tal, e quando ele viu, o cara era um traficante, que ele já tinha pego antes, mas o cara tinha fugido, tá? Era um traficante que estava procurado. Ele foi lá, saiu correndo da sauna, correu atrás do cara e pegou o cara e prendeu ele. Só que tem uma questão. Os dois estavam peladões, né? Então, acabou sendo uma cena, digamos assim, curiosa, né? Quem, né, falou para a imprensa, né, foi o Christopher Bowman, né, o vice-chefe de polícia da região de Rinkeby, em Estocolmo. Sei que nós temos ouvintes na Suécia, até porque nós temos ouvintes em todo lugar do mundo, né, então certamente vão ter mais detalhes, mas eu queria fechar com essa imagem digna de um Corra que a Polícia Vem Aí, de um Locademia de Polícia, de um Borat, alguma coisa assim, que foi um policial peladão correndo atrás de um traficante peladão e prendendo o cara na academia, né? E é isso, né? Então, vamos tocar o programa aí.
Bem, Felipe, e só antes de passar para o nosso quadro das efemérides semanais, não dá para deixar de comentar o conflito diplomático entre o Jim Carrey e uma das netas do Mussolini, né, a Alessandra, que é eurodeputada pelo Força Itália, que é o mesmo partido do Berlusconi. Isso, o Jim Carrey postou uma ilustração remetendo ao linchamento, né, do Mussolini e sua amante. A Claretta. E dizendo que esse é o futuro dos fascistas, né? Esse é o destino dos fascistas, alguma coisa assim. E aí ela começou a xingar ele, aí houve ali uma troca acalentada de tweets e tal, porque ela ficou ofendida pela memória do avô. Porém, ela tem que lembrar que o avô dela, né, foi, assim, ele de fato foi linchado, ele de fato era fascista, ele de fato foi linchado pelo povo italiano, né? Então... e aí ela respondeu dizendo que você é um desgraçado, né? You are bastard. E aí depois tweetou em italiano. Aí começou a postar imagens das bombas atômicas, de indígenas norte-americanos, de negros sendo chicoteados nos Estados Unidos, e pedindo pro Jim Carrey comentar isso. Só que tem um problema. O Jim Carrey é canadense. Então, assim, ela começou a postar, né, crimes dos Estados Unidos, digamos assim, pedindo para ele comentar. Porém, ele é naturalizado dos Estados Unidos, muito provavelmente por questões, talvez, trabalhistas, fiscais, mas ele é canadense, né? Ele nasceu ali perto de Toronto. Então, acabou dando outro, né, um backfire, né, digamos assim. Mas é isso aí. Tá aí. E o Jim Carrey, que assim, que é um cara, né, um cara que marcou a infância e adolescência de muita gente, mas ele é um cara que ultimamente ele tem se tornado uma pessoa um pouco excêntrica, né? Ele disse que ele teve alguns problemas. É um eufemismo, né? Ele disse que ele teve uma severa depressão. Principalmente depois que ele interpretou o Andy Kaufman na biopic, né, do comediante. O Man on the Moon. E o nosso ouvinte recifense, o Rodrigo Araújo, nos lembrou, né, que antes da carreira política, a Alessandra Mussolini, ela teve uma carreira artística. Inclusive, ela é sobrinha também da Sophia Loren. Então, assim, acho que duas das personalidades mais famosas da Itália no século XX, ela tem parentesco. Mas, por favor, não vamos comparar Mussolini com Sophia Loren. Só tô falando, né, que são personalidades conhecidas, não tô entrando no... Sophia Loren, que é a maior diva do século XX, entendeu? Quando eu digo diva, não apenas por ser uma mulher lindíssima, mas porque ela é a única atriz que ganhou um Oscar por um papel que não seja em inglês no filme em que ela interpreta uma mãe que ela e a filha sofrem violências sexuais durante a Segunda Guerra Mundial, durante a ocupação da Itália. É um filme bastante pesado, inclusive, né? Então, um beijo, Sophia Loren. Um bacio. E o nosso ouvinte resgatou uma capa de um disco que ela lançou em 1982 chamado Amore.